All right. Ok. Ready to go. Hello, everybody. E aí, o que a gente faz? Olá, todo mundo. Okay, so we do our little prayer. We do our little prayer. Nós vamos fazer as preces, então? So, yeah, hello everybody. If we've met before, I'm very happy. And if we haven't met before, I'm happy to meet you this time. Então, olá todo mundo. Ela está muito feliz de ver quem ela já conhece, também de ver quem ela não conhece. Está muito feliz de ver todo mundo. Yes. So we're going to start with a little prayer. It has meaning. Então, nós vamos começar com uma pequena prece que tem muito significado. The first two lines are for anybody, any one of us who already identify with being a Buddhist. It's reminding us of our reliance on the Buddha and his teachings. Então, as duas primeiras sentenças são para quem já se identifica como budista e ela nos lembra da nossa confiança nos ensinamentos do Buda. And the second two lines are stating what the Tibetans would say is stating our motivation. E as últimas duas linhas, elas afirmam a nossa motivação, como os tibetanos diriam. But we might say stating our purpose. Why are we here together for this couple of hours? Então, elas afirmam o nosso propósito. Por que nós estamos aqui reunidos para essas próximas 2 horas? To listen to these teachings of the Buddha. Para ouvir os ensinamentos do Buda. And that includes me. I am also listening. E também escutar os ensinamentos do Buda. So that we can take some tools from it. Então nós vamos receber algumas ferramentas desses ensinamentos. So listen to it. It's good to listen to it as advice. Então nós vamos escutar como se fossem conselhos. I mean, we don't need to take it, but it is advice. Nós não precisamos aceitar, mas são conselhos. We decide. Nós é que decidimos. So it's to help. The advice is to help us develop what for the Buddha is really our extraordinary potential. Então esses conselhos são para que nós possamos desenvolver, segundo o Buda, o nosso extraordinário potencial. For our sake, of course. Para o nosso próprio bem, claro. But also because we live in this crazy world together, it's for the sake of others, so we can be of benefit to others. E como nós também vivemos nesse mundo louco, também é para o benefício de todos os seres. So we sing our little prayer in Tibetan. You can just think the thoughts, or you can join in, or you can read the Portuguese words, whatever you like. Então a Venerable Robina vai fazer a prece em tibetano, nós podemos segui-la ou podemos fazer em português, como vocês preferirem. Okay. Sangye charang soke chognam la jangcho baru dagni kyap suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penchir sangye drupa shog sangye charang soke chognam la jangcho baru dagni kyap suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penchir sangye drupa shog Sangye charang soke chognam la jangcho baru dagni kyap suchi dagi chönyen gipe sonam ki ndrola penchir sangye drupha shog. Okay. So, what does it mean when the chocolate runs out? What should we do when the chocolate runs out? Então, o que nós devemos fazer? Então, quando nós estamos aqui recebendo os ensinamentos? Well, it's pointing to the whole Buddhist approach, really, which we actually talked about in depth in the weekend. But here we are again. Let's talk about it in a very particular way. It's pointing to what Buddha calls attachment. Então, o que a Venerável Robina vai fazer hoje é aprofundar tudo que já foi ensinado no final de semana, mas hoje especificamente de uma forma para a gente olhar melhor a questão do apego. It's we're discussing here Buddha's analysis. Basically, before that, one way of describing the whole Buddhist path is actually in terms of its being a method to stop suffering and get happy. Então, uma forma de falar sobre todo o caminho budista é como um método para a gente parar de sofrer e atingir a felicidade. And that sounds like something good. We want to be happy. We don't want to suffer. E claro, isso parece maravilhoso, porque a gente quer ser feliz, a gente não quer sofrer. And this is what's presented by the Buddha in his very first teaching, which is known as the Four Noble Truths. Isso que é apresentado pelo Buda no primeiro ensinamento que ele deu sobre as 4 nobres verdades. The four sort of like 4 facts about life, 4 facts. Como se fossem 4 fatos a respeito da vida. I don't think these facts are noble. It's just the way they call it. I think they're referring to the 4 facts for the noble ones. It's a particular term in Sanskrit for those who have realized Buddha's teachings.
Isso significa as 4 nobres verdades, os 4 nobres fatos. Não significa que os fatos em si são nobres, mas os seres que enxergam as coisas dessa forma é que eram os nobres. So the first of these is there is suffering. A primeira delas é que o sofrimento existe. The second is there are causes of it. O segundo é que existem causas para isso. The third is we can get rid of the suffering and its causes. A terceira verdade é que a gente pode se livrar do sofrimento e das causas. And the fourth is basically how to do it. E a quarta é basicamente como fazer isso. Yeah. So the Buddhist approach, if we look at the first one, okay, no, before that, the really powerful one, isn't it, is the third one. Então, antes de mais nada, a verdade poderosa mesmo é a terceira. We can get rid of suffering and its causes. That's possible. Que a gente pode se livrar do sofrimento e das causas do sofrimento. I mean, those words are very simple, but they're kind of powerful. Essas palavras são simples, mas são bem poderosas. I mean, if we heard someone giving a course or some scientist say, I've now discovered the cause of all suffering and I know how to get rid of it, I mean, we'd probably pay him $10 billion, you know? Imagina se um cientista fala pra gente assim, olha, eu descobri qual é a causa do sofrimento e descobri como se livrar disso. A gente pagaria $10 bilhões por esse remédio, por essa cura. Because even though, because actually it governs our lives. We can think about it naturally, very simply. It governs our lives. This wish to not suffer is very powerful. Porque pensa, isso governa a nossa vida. Esse desejo de querer se livrar do sofrimento é muito poderoso, realmente. And sort of the flip side of that is to be happy, isn't it? E o lado oposto disso é como ser feliz, claro. I mean, we might say it so simply, but it really does. Our wish to be happy and our wish to avoid suffering really does govern everything we think and do and say in our life. And that's just not humans, but the dogs and the monkeys as well. Have a look, you know. Parece ser muito simples, mas na verdade isso realmente governa toda a nossa vida, tudo que a gente faz na nossa vida, não só nós humanos, mas também os macaquinhos, os cachorros, é só você dar uma olhada. So what's Buddha's approach to this? Então, como que o Buda falou pra gente fazer isso? Well, if you can get rid of something, I mean, if there's a problem and you're trying to find the solution, a crucial point is you must point out precisely the problem, mustn't you? You must be very precise about it. Então, se você tem um problema e você quer encontrar uma solução, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer precisamente o problema, não é? So the first job is to identify clearly the problem. Então, o primeiro trabalho nosso é identificar o que é o problema. And we definitely want the solution. E definitivamente a gente quer uma solução. But it seems evident, doesn't it, that you've got to know what causes it. Because if you don't know what causes a problem, then you can never find the solution. E é claro, é evidente que a gente precisa identificar as causas, porque se a gente não for para as causas, a gente nunca vai encontrar uma solução. Once you've identified the cause, that tells us the solution. It implies the solution. Quando você identifica a causa, isso identifica para nós a solução, ela implica a solução. So what's Buddha's view? Então, qual que é a visão budista? Well, the first one is kind of interesting. The first of these truths, the first of these facts, there is suffering, is very interesting already. Então, a primeira verdade, o primeiro fato, essa de que existe o sofrimento, ela já é bem interessante. Because remember, what are we talking about here is what do we do what do we do when the chocolate runs out means what do we do when we don't get happiness? What do we do when suffering starts? What do we do when we don't get what we want? Então, lembra que a gente está falando aqui, né, sobre o que a gente faz quando o chocolate acaba. O que a gente faz quando a gente sofre. O que a gente faz quando a gente não consegue ser feliz. É disso que nós estamos falando aqui. So there's one presentation of suffering, and it's in terms of 3 levels of suffering. 3 levels: grosser, more subtle, and most subtle. Então, existe uma forma de apresentar o sofrimento em 3 níveis. O mais grosseiro, o menos grosseiro e o mais sutil. Yeah. And then, of course, he presents the causes in the second of claro these 4. Que a segunda forma é apresentar as causas também do sofrimento. Yeah. So the first kind of suffering is really evident. Então, o primeiro tipo de sofrimento é aquele que é evidente. Speaking very simply, it's when the bad things happen. Explicando bem simplesmente, é quando as coisas ruins acontecem. When the chocolate runs out. Quando o chocolate acaba. When the things you want to happen don't. Quando as coisas que você quer que aconteçam, não acontecem. When the things you don't want to happen do.
Quando as coisas que você não quer que aconteçam, acontecem. So, as we've been talking already, we can see that's probably 1,000 times a day. E quando a gente fala, né, nisso, a gente pensa nisso, a gente reconhece que acontece 1000 vezes por dia isso. Ordinary daily life is series of events that occur that we don't want. Durante toda a nossa vida, um evento acontece e a gente não quer que ele aconteça. When, a series of things that happen that aren't what we hope for. Ou então as coisas acontecem do jeito que a gente esperava que acontecessem. We kind of understand that. Acontece todo tempo isso. But because for most of us in our ordinary daily life, they're fairly mild events, we don't tend to think of them as suffering. Mas como na nossa vida as coisas são mais ou menos suaves, assim, a gente não vê isso como sofrimento. It's only when the serious things happen. A gente só vê como sofrimento quando as coisas muito sérias acontecem. When your husband leaves you. Quando teu marido te abandona. Your baby dies. Quando seu bebezinho morre. Or worse, or you get accused of something, or sent to prison when you're innocent, or 1,000 things. We can see life. Life is really intense with so much suffering. We can see this. It's so evident. The world, look at it, Ou então quando você é acusado injustamente, você vai para a prisão. Então a gente vê essas coisas o tempo todo, acontecem em todo lugar, todo o mundo, essas coisas realmente acontecem. They're the ones we call suffering. É isso que a gente chama de sofrimento mesmo. When the bad things happen. Quando as coisas bem ruins acontecem. So I think it's really obvious we want to know what the causes are. Então é óbvio que a gente quer saber quais são as causas disso. We talked at the weekend. Nós falamos sobre isso no fim de semana. A very powerful way we respond when really bad things happen. A forma muito poderosa de responder quando as coisas bem ruins acontecem. Why is this happening to me, we say. Por que isso está acontecendo comigo, a gente diz. And the suffering is so much worse when we realize that there was nothing we did that we could see that caused it. E o sofrimento é ainda maior quando você não consegue ver alguma coisa que você tenha feito que poderia causar aquilo. You've been a good wife for 35 years and you come home and there's a note and I've left you. That's quite shocking. What have I done to deserve that? Nothing that you can see. Imagina, você é super boa esposa por 35 anos, daí um dia você chega em casa e tem um bilhete lá, ó, foi embora, tchau. E você fica pensando, nossa, mas o que eu fiz? Eu não fiz nada para merecer isso. Your child stops talking to you. Your child. As crianças falam contigo. As crianças quando falam. You get fired at work. Você é mandado embora do seu emprego. So what's going on here? What are the causes of this? Então o que está acontecendo aqui? Quais são as causas disso? Well, we've talked a lot. The weekend, if you were there, we've talked a lot. The causes. So we go to the second noble truth. This is where Buddha very precisely articulates his view of why suffering happened to me. Why is there suffering? Então, a gente falou bastante sobre isso no final de semana, se vocês estiveram lá. Então, Buda, na segunda nobre verdade, ele articula bem direitinho por que isso está acontecendo comigo, quais são as causas. And when we look at these, and we look at these causes of suffering, this is where we really can see precisely Buddha's big picture view of the world, his approach to the world, his philosophy, his viewpoint. Então, quando a gente olha para essa segunda nobre verdade, a gente vê de uma forma bem precisa qual que é a abordagem do Buda, qual que é a visão de mundo do Buda, qual que é a visão budista. Yeah. So, as we talked, the Buddhist view. Okay, let's just even talk about happiness. Let's say we're saying there is happiness, there are causes. You can develop happiness to perfection, and there are methods of how to do it. You could say that just as much as the other way of saying it. Então, vamos falar sobre a felicidade também. Então, existe a felicidade, existem as causas, existe a forma de você levar essa felicidade à perfeição. You can develop it to perfection. You can develop happiness to perfection. Até a perfeição. E essa é uma forma de ver de uma forma. That sounds more optimistic, doesn't it? Isso parece mais otimista, não parece? So, okay. Then we go to the second one. There are causes. Então, a segunda nobre verdade é isso, tem as causas. Well, essentially, the causes are both the same for the Buddha. Então, as causas servem para as duas coisas também para o Buda. There are two. Tem duas causas. Two main ones. Duas principais. And it's called karma and then the mind. É karma e mente. Right. And in terms of suffering, it's called karma and then the deluded states of mind. And in terms of happiness, it's called karma and the virtuous states of mind.
Então, se você está falando sobre sofrimento, então existe o karma e os estados deludidos de mente. Se você está falando sobre felicidade, existe o karma e os estados mentais virtuosos. So the whole weekend we unpacked basically these 2 points. E durante todo o final de semana, nós desembrulhamos tudo isso. This is the essence of all Buddhism. This is the nuts and bolts of Buddhist philosophy. Essa é toda a estrutura da filosofia budista. So as we talked, karma means action. Então, nós falamos sobre isso. Karma significa ação. It's a Sanskrit word. Uma palavra sânscrita. But it's sort of shorthand for what the Buddha would say is this natural law of cause and effect that kind of within which the universe runs. Então, karma significa é um resumo de falar como que o mundo funciona, qual que é o mecanismo de causa e efeito. Yeah. That every millisecond of what we think and do and say, for the Buddha, every millisecond of what we think and do and say, cada milissegundo que a gente pensa, fala e faz para o Buda, basically programs our mind, sows seeds in our mind. Então, isso tudo programa nossa mente, põe sementes na nossa mente. That won't go astray. Nada se perde. Won't get lost. Não, nada se perde. For the Buddha, everything we think and do and say stays in the mind. Para o Buda, tudo que a gente pensa, fala e faz fica na mente. But both as memories, tanto como memórias, but also this idea of sowing seeds is the analogy they use in the literature. Mas também com essa ideia, com essa imagem de plantar sementes, como se encontra na literatura budista. And these seeds naturally, well, eventually, if we don't do anything, if we don't pull the seeds out and do something with them, they're going to ripen as our future experiences. E essas sementes, se a gente não fizer nada com elas, não arrancá-las do solo, elas vão florescer como experiências futuras. For the Buddha, this is a natural law. Para o Buda, isso é uma lei natural. It's not Buddha's law. Não é uma lei budista. It's not an equivalent to God's law. No, nothing like that in Buddhism. Não é equivalente à lei de Deus. Nothing like that in Buddhism. Não tem nada disso no budismo. Because he's not a creator. Porque ele não é um criador. He doesn't run the universe. He's not the boss. Ele não governa o universo, ele não é o chefe. Like we've talked, he is a person who, through his own hard work, came to certain observations about the universe and then presented them. Como nós falamos, ele só trabalhou duro, fez observações sobre a experiência dele e apresentou para nós. So this karma is created these causes are created first by the mind. Então esse karma, essas causas, elas são criadas primeiro pela mente. The real meaning of the word karma is mental action. O significado real da palavra karma é ação mental. There's a saying in Tibetan that everything exists on the tip of the wish, the thought. Como se diz no tibetano, tudo existe na ponta do desejo, do pensamento. What goes on in our mind, actually, for the Buddha, completely runs our lives. O que acontece na mente, segundo o Buda, governa toda a nossa vida. Everything we do with our body and speech is driven by what's in the mind. Tudo que nós fazemos em corpo e fala é impulsionado pela nossa mente. But if we look at our lives, this seems on the one hand, it seems a very evident thing to say, but on the other hand, if we look at our lives, we don't think like this. Então, por um lado, se a gente olhar, parece uma coisa muito evidente, mas se a gente olhar para a nossa vida, a gente não pensa assim. The simple point the Buddha is making is, everything we think and then do and say is the very process that produces the person I become. Então, o que o Buda está dizendo é que tudo que a gente pensa, fala e faz processa a pessoa que eu me torno. That we don't think. Isso a gente não pensa. But like I've mentioned before, we do understand it when it comes to my becoming a mathematician or a musician. O que, como ela disse, a gente entende como é que uma pessoa se torna um matemático ou um músico. We know we created the musician. A gente sabe que a gente cria o músico. We had to depend upon a piano and a teacher, etc., but we were the one who did the work every single day. A gente sabe que a gente precisa de um piano, de um professor e tudo mais, mas a gente é que fez o trabalho duro todo dia. All the thinking, the correct thinking. Todo o pensamento correto, a forma correta de pensar. About musical theory. A gente tem que estudar a teoria musical. And then the action of putting it into practice on the piano. E daí fazer a ação e colocar aquilo em prática no piano. We really do understand we created the musician.
a gente realmente entende que a gente cria o músico. Not like in a magical sense created, but in an ongoing cause and effect sense. Não no sentido mágico da criação, mas num sentido lógico de causa e efeito. Yeah, we call this learning. A gente chama isso de aprender. But the same approach for the Buddha is in relation to our emotions and thoughts and feelings. Mas o Buda tem essa mesma abordagem com relação às nossas emoções, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Our love, our compassion, our kindness, our generosity, our forgiveness, our psychosis. You name Nosso it. amor, nossa compaixão, nossa bondade, nossa generosidade, nossa loucura, o que você quiser dizer. The presence of these in our mind, O processo disso na nossa mente, like the presence of being good at football or music or math, como a presença de se tornar um jogador de futebol, um matemático ou um músico, those tendencies in our mind, essas tendências na nossa the mente, tendency to be angry or violent or jealous or good at music, a tendência de sentir raiva, ser ciumento ou se tornar um músico, come from my habit of having done them before. vem do nosso hábito de ter feito isso no passado, antes. In one sense, it's reasonable. We understand it. É razoável isso, a gente entende. The extent to which I'm good at piano today is obviously dependent upon my hard work yesterday and the day before. We get it. Então a gente entende que no que a gente é bom hoje depende do esforço que eu fiz ontem e anteriormente. A gente entende isso. But if I'm angry today, Mas se eu tô com raiva hoje, or loving, ou amorosa, we don't think the main cause is my habit to be that from yesterday and the day before. a gente não acha que a causa é o hábito de ter sido assim ontem e anteontem. Especially the unhappy qualities, the anger, the jealousy, the resentment, the depression. Especialmente as coisas ruins, como a raiva, a inveja, a depressão. These are our mental tendencies. Essas são as nossas tendências mentais. So of course we then think, well, you know, how come I've got born with a tendency to be good music? How come I'm born with a tendency to be angry? Então a gente pensa que o nosso karma é ter nascido com a tendência de ser um bom músico, o nosso karma é ter nascido com a tendência de ter raiva. And this points to this fundamental difference in Buddha's analysis of who we are and where we come from. Very different from the creator mode religions and very different from the materialist one. Então, essa análise budista de onde nós viemos e do que nós nos tornamos é muito diferente dessa visão do criador ou da visão materialista. Our mind or our consciousness is not the handiwork of either a creator or our parents. A nossa mente, ela não veio do criador ou dos nossos pais. Our consciousness is not physical. A nossa consciência não é física. And they even use a term in Buddhist psychology. This is mental continuum. Na psicologia budista tem esse termo, é um contínuo mental. We come into this life fully programmed, Buddha says, with our tendencies. O Buda diz que a gente vem para essa vida com a nossa programação completa das nossas tendências. Well, the materialist view says that as well, doesn't it? A visão materialista também diz isso, não diz? And you track yourself back to mummy, daddy, grandma, grandpa, back to the monkeys. That's the way we look at it, isn't it? Os materialistas dizem isso também de uma outra forma, como se a gente tivesse nosso pai, nossa mãe, dos nossos antepassados, até o macaco. So Buddha agrees we have a past. Então, o Buda concorda que nós temos um passado. But his big difference is it's our own past. Mas a grande diferença é que é o nosso próprio passado. And of course, if we're used to being either a materialist or a Christian, that's a big shock. E para quem tem uma visão materialista ou cristã, isso é um choque. But our consciousness, our mind, we come into this life from a previous life, and before that from a previous life, and before that from a previous life. This is the Buddha's view. This is his observation about the universe. This is a world view that's been around for like 3,000 years, and it's deeply presented in all the literature. Então, para o budismo, nós viemos de uma vida anterior, que veio de uma vida anterior. Então, essa visão budista que está aí há milênios já e é apresentada como uma visão budista. É uma observação dos fatos. It's been around for more than 3,000 years. Está por aí há mais de 3.000 anos. Yeah. So then the implication of this view is this. It's pretty clear. Então, a implicação dessa visão é bem clara. You know, if I come into this world programmed with my own past tendencies. Se eu vim para essa vida programada pelas minhas tendências passadas. And if we look at all these tendencies in terms of happiness and suffering. Se a gente olhar para essas tendências em termos de felicidade e sofrimento. That I don't want suffering, but I do want happiness.
eu não quero sofrer, mas eu quero ser feliz? Even if we just look into our own mind, forget there's another level of it I'm going to go into, but even if we just look into our mind. Mesmo com respeito à nossa mente, tem outros níveis, mas a gente não vai entrar nisso, mas mesmo com respeito à nossa mente, then it's very powerful. The implication of karma is that, that I can take responsibility for it, and because it's not set in stone, if it's going to be causing me misery, I can change it. Então, a gente, por um lado, a gente se responsabiliza por isso, mas como não está escrito na pedra, a gente também pode mudar mudar tudo isso. So one of the ways our past tendencies ripen in the present, one of the ways our past actions, karma, which leaves seeds in the mind, ripen in the present. Então, uma das formas que essas tendências se florescem no presente, uma das formas que essas tendências kármicas passadas, essas marcas kármicas florescem no presente, is, as we've discussed, our tendency to be like that. É, como a gente discutiu, a nossa tendência de ser assim. So, the Buddha's view of the mind, as we discussed the weekend, the Buddha's view of the mind is it's again extensive and vast the way it's presented, but we can narrow down all the contents of our mental consciousness, right down to sort of really basic qualities, some fundamental qualities, and we recognize all of them. Então, a visão budista sobre a mente, ela é bem ampla, bem vasta, mas a gente pode dizer que existem qualidades que são bem básicas, que a gente poderia entender bem basicamente. We've got a bunch of unhappy, neurotic, for the Buddha, I-based, fear-based, distressing states of mind. Então, a gente tem essas tendências neuróticas, estressantes, que são baseadas no medo, baseadas no ego, na fixação ao ego. We're very familiar. Isso é muito familiar para nós. Anger, jealousy, depression. Raiva, inveja, depressão. And then we have lots of good qualities. We know that. The happy ones, the pleasing ones, the joyful ones, love, compassion, kindness, forgiveness. A gente também tem essas tendências que são prazerosas, amor, compaixão, perdão, tendências positivas. We recognize all these. A gente também reconhece tudo isso. Yeah, but as we talked before, in our world, we give equal status to all of these as being a normal part of a normal person. Então, como ela disse antes, tudo isso vem como uma parte de nós como pessoas. But the Buddha's approach, which we've discussed, the Buddha's approach is, no, the virtuous qualities, which are the source of our happiness, we can develop these to perfection. They are at the core of our being. Mas o Buda, ele falou que não, que essas qualidades positivas, elas podem ser levadas à perfeição. Essa é a essência do nosso ser. And the other lot are not at the core of our being, are the source of our suffering, our pain, and why we harm others. So these we can get rid of. E a outra parte, a fonte do nosso sofrimento, da nossa dor, isso a gente pode se livrar. Elas não fazem parte da nossa essência. So for the Buddha, in the second noble truth, when there are two main causes of our suffering, or indeed two main causes of our happiness. Então, na segunda nobre verdade, então Buda diz que existem duas principais causas do nosso sofrimento, da nossa felicidade. The main one is called karma, which means action, but the second one is the main one. Então, a primeira é o karma, que significa ação, mas a segunda é a principal. What's in our mind, the state of mind that drives that action. Que é o estado de mente que impulsiona essa ação. The mind for the Buddha is the boss. A mente para o Buda é o chefe. What goes on in our mind for the Buddha is the source of our happiness and suffering. O que acontece na nossa mente para o Buda é a fonte da nossa felicidade e do nosso sofrimento. So, this is something I think everybody can really begin to look at. Begin to agree Eu acho que with. If we're brave enough to begin to agree with. A gente precisa ser valente o suficiente para começar a concordar com isso. Forget about karma, Esquece o karma. Forget about even why you're born with anger or love or being good at music. Esquece até por que você nasceu para ter raiva, para ser bom na música, para ser amoroso. Esquece isso. I think every one of us has examples in our lives where we've changed our mind. Todo mundo tem exemplo na vida de mudar a mente. Someone was unkind to us and we forgave them. Alguém que não foi muito gentil com a gente perdoa. First we were angry and then we changed our mind and forgave them. Primeiro você estava com raiva, daí você mudou de ideia e aí você desculpa, perdoa. Just that one example, and everybody has an example like that. That's the proof that the Buddha's point is that we can change our mind. It's not set in stone.
Então, esse é um exemplo, mas todo mundo tem um exemplo disso. Então, essa é uma prova de que o estado de mente pode ser mudado, como disse o Buda. Não está escrito na pedra. But what makes it difficult, from the Buddhist perspective, as we've talked, is these two main states of mind that are so kind of normal that we don't even think about it, called attachment and anger. Mas o difícil são esses estados, assim, que o Buda falou que são os mais importantes e que a gente não percebe muito, que é o apego e a raiva. These are, in the categories of states of mind where Buddha talks about the neurotic, deluded, unhappy ones and the positive, virtuous ones. These are the neurotic, deluded ones. Então, o Buda falou sobre os estados neuróticos e deludidos e sobre os estados virtuosos. Esses dois são os estados neuróticos e deludidos, mentais. And it's not moralistic. Não é moralista isso, It's não. not kind of punitive. Não é punitivo. Yeah. We know it's true. The way you feel when you can forgive somebody is much better than the way you feel when you're angry. A gente sabe, a gente sente como a gente se sente melhor quando a gente perdoa alguém do que como a gente se sente quando tem raiva de alguém. But the trouble is with these states of mind, the Buddha says they're so primordially deep in us. O problema desses estados de mente é que eles são tão primordialmente profundos em nós. They're deep in our bones, and they're existing at the level of assumption. They're just living at the level of an assumption. And like we talked in the weekend, we really need to unpack those assumptions. It's not that easy, but we need to do that. Elas se baseiam num nível de premissas. A gente precisa, no fim de semana a gente falou sobre isso, mas a gente precisa investigar esse nível de premissa desses estados de mente. So we all want happiness and we all don't want suffering. That's valid. The Buddha would even say that's a major step we have to take in order to have compassion for others, because everybody wants happiness, nobody wants suffering. We need to learn to try and see that, to develop compassion. Então, é óbvio que todo mundo quer ser feliz, ninguém quer sofrer. Essa é a base que a gente precisa entender para desenvolver a compaixão. Ninguém quer sofrer. Isso é fundamental. So from the Buddhist perspective, we have to first understand why in the first place. Okay, forget that. So let's forget about karma, even the bigger picture. Let's forget about past lives, all that for a minute. Então, por uns instantes, vamos esquecer essa história de karma, de vidas passadas. Vamos esquecer um pouquinho isso. If we look at our ordinary life, nós vamos olhar para essa vida. And then something goes wrong. E vamos dizer que tem alguma coisa errada na nossa vida. I said before, something simple goes wrong. You get sick, whatever. Vamos supor que alguma coisa acontece na nossa vida errada. A gente adoece, por exemplo. That's what we mean by suffering, isn't it? É isso que a gente chama de sofrimento, não é? But we really should analyze why. Why is that suffering? Agora a gente podia analisar por que a gente sofre. Because suffering is another word for unpleasant feelings. Um outro nome seria sentimentos desagradáveis. When there are unpleasant feelings, that's really what suffering is. Então, sofrimento seria sensações ou sentimentos desagradáveis. So basically it's our response to the unhappy feelings that we can now just look at, and which is the Buddhist approach. If we learn skillfully, we can respond differently to when we have unhappy feelings. We can respond differently to when we have happy feelings. We can learn to change the way we respond. This is his key to success. A chave do sucesso aqui, segundo o Buda, é a forma como a gente responde quando a gente tem sentimentos desagradáveis. A forma como a gente responde quando a gente tem sentimentos agradáveis. So basically this attachment, this simple word that we don't much use in our own lives, but for Buddha is huge. For this attachment, it's really this junkie inside us that's driving everything. Então, o apego que o Buda tanto explicou é esse viciado que tem dentro de nós, que dirige tudo na nossa vida. It's an assumption that somehow I must only get the good things. Tem uma premissa aí de que eu deveria só ter coisas boas. It's desperate for only to get the nice things. É um desespero para ter só coisas boas. For the nice things out there to happen and the nice feelings in here triggered by it. Então, tem coisas boas ali que acontecem e sentimentos dentro aqui de mim que são disparados quando as coisas boas acontecem. So obviously, if there's an assumption that only good things should happen, então, claro que tem uma premissa de que só coisas boas deveriam acontecer. And we don't realize we have this assumption. Mas a gente não percebe que tem essa premissa. This is a deeper level of attachment. Esse é o nível mais fundamental, mais básico do apego. It's evident whenever it doesn't get the nice thing, it's obvious the response. E daí, então, quando a gente não consegue as coisas que a gente quer,
A resposta é óbvia. That's the unhappy feelings. Esse é um sentimento de infelicidade. When you have a headache, unhappy feelings. A gente tem uma dor de cabeça, é um sentimento When your de husband's mean to you, infelicidade. unhappy feelings. Meu marido não encontra comigo, isso é um sentimento infeliz. And all the other 1,000 things that happen in a day. E 1.000 coisas que acontecem no mesmo dia com a gente. Unhappy feelings arise. Sentimentos infelizes, de infelicidade acontecem. So there's two things. There's the unhappy feelings. Então tem duas coisas, tem os sentimentos and then the anger, infelizes. And then the anger or aversion that comes. Então surge a raiva ou a aversão. Then there are happy feelings. E depois então tem os sentimentos pleasant felizes. Feelings, pleasant e feelings. Sentimentos agradáveis. When the good things happen. Quando as boas coisas acontecem. And then attachment to that. E daí surge o apego a isso. So if anybody's going to study Buddhist psychology in more depth, these are crucial points. They sound very minor, but these are major points to understand, the difference between these. Então, quando as pessoas começam a estudar psicologia budista, isso parece que é uma coisa muito simples e pequena, assim. Mas é muito importante entender essa diferença. So using the Buddhist view, basically we all are desperate to get happy feelings. Então, na visão budista, basicamente nós somos desesperados por sentimentos de felicidade. So part of our problem is with with what Buddha would say is the samsaric view of the world. Parte do nosso problema, segundo o Buda, seria essa visão sansárica do mundo. We totally believe that the pleasant feelings come from the nice boyfriend, the good thing happening, when attachment gets what it wants, the pleasant weather, not getting sick, etc., etc. So that's what attachment's job is, like this junkie that has to try and make sure we get only the nice things so I can be happy in here. Então, o problema é que a gente acha que essa sensação agradável, ela prazerosa, ela vai vir quando eu tiver um bom namorado, quando o tempo estiver bom, quando eu conseguir tudo o que eu quero, se eu não ficar doente. A gente acha que todos esses sentimentos de alegria vão vir se tudo isso acontecer. E aí eu vou sentir essa felicidade. E o trabalho do apego vai ser garantir que todas essas coisas continuem acontecendo. So the second attachment doesn't get what it wants. Então, se o apego não consegue o que ele quer, when the chocolate runs out, quando o chocolate acaba, when the bad thing happens, quando as coisas ruins acontecem, that's when attachment doesn't get what it wants. É aí que o apego não consegue o que ele quer. That's when the junkie can't get the fix. Quando o viciado não consegue o que ele quer, instantaneously it triggers unpleasant feelings. Instantaneamente isso dispara sensações desagradáveis. And then aversion kicks in and calls it bad. E surge a aversão e que daí faz todo mal. It calls the action bad or the person bad and then can't stand the unpleasant feelings. Ele acha que as coisas são ruins, se as pessoas são ruins, e a gente não consegue suportar essa sensação desagradável. So in the Mahayana level of the path, in the compassion wing, the more advanced level, there are these, even the advanced level of that level, there are these profound practices that they refer to as learning to like problems. Lama Zopa puts it, we need to learn to like problems like we like ice cream. Então, na visão do Mahayana, na asa da compaixão, o Lama Zopa fala que a gente deveria gostar dos problemas do mesmo jeito que a gente gosta de sorvete. It's logical. We have to ask the question, why on earth would I want to do that? É claro que a gente tem que se perguntar, por que eu faria uma coisa dessas? Because Buddha is saying attachment and aversion, these neurotic assumptions deep in our bones, are leading us completely in the wrong direction. Porque o Buda estava dizendo que a aversão e o apego, que é super profundo no nosso osso, assim, ele está levando a gente completamente na direção errada. We really believe at the moment that what happiness is when attachment gets what it wants. A gente acredita, na verdade, que a felicidade acontece quando o apego consegue o que ele quer. So at the subtle level of suffering, which Buddha calls the suffering of change. Então, no nível mais sutil do sofrimento, que o Buda chamou de sofrimento da mudança. What he means by that subtle level of suffering is what we mean by happiness. O que o Buda chamou de sofrimento da mudança é o que nós achamos que é felicidade. That sounds very depressing. Isso é bem depressivo. Because basically he says attachment is leading us up a garden path. O que o Buda disse é que o apego está nos levando para caminho meio perdido. Attachment is this misconception.
o apego, ele é uma incompreensão, é uma concepção like a false equivocada. belief deep in our bones. É uma crença falsa, bem profunda. That when I get the nice thing, quando eu consigo alguma coisa boa, the nice cake, bolo gostoso, the nice boy, namorado, the nice querido, whatever, uma coisa boa qualquer. Attachment really believes, then I'll get happiness. A gente realmente acredita que agora eu vou ser feliz. But we know from our experience, this is what he's pointing out, it won't last. O que a gente sabe pela nossa experiência, que a nossa própria experiência aponta, é que isso não vai durar. And this is the problem, because this attachment the Buddha talks about at a very subtle level, it's hard to see it, because it's so primordial inside us. E é difícil, porque esse nível sutil de apego que o Buda falou, é difícil de ver, porque ele é tão profundo em nós, a gente não vê. You know, we talked about it. It's multifaceted. This attachment. A gente falou disso. É um apego multifacetado. It starts with being deep dissatisfaction. Começa com uma profunda insatisfação. Never satisfied with what I've got. Nunca satisfaz. Never satisfied with how much my boyfriend tells me he loves me. Eu nunca estou satisfeita por mais que meu namorado fale que ele me ama. Never satisfied with what I achieve. Eu nunca me satisfaço com o que eu consigo. This is a very aching disease we've all got, actually. É uma doença isso aí, muito dolorosa. And from the Buddha, from the big picture point of view, it's the result of practicing attachment before. E para o Buda, isso é o resultado de ter praticado o apego antes. So naturally, because you're not satisfied, you hanker after something. E claro que porque você não está satisfeito, você corre atrás das coisas. Believing that when you get it, you'll get happy. Acreditando que quando você conseguir aquilo, você vai ser feliz. Because we believe that happiness is out there. A gente acredita que a felicidade está lá 1 fora. million %. 100%. The object that we get will bring happiness. O objeto que a gente consegue vai trazer felicidade This is para not nós. moralistic. Isso não é It's moralista. not saying you Isso. shouldn't have handsome boyfriends and nice cakes. I'm not saying that. Ela não está dizendo pra gente que a gente não tem que ter namorado e comer bolo gostoso. Buddha's basically saying we've got a misconception that is the cause of happy feelings. O problema é essa concepção errada, essa compreensão errada de que aquilo é a fonte da sensação de It does felicidade. indeed trigger happy feelings, there's no question. Contact with the handsome boy and the delicious cake do trigger happy feelings, no argument. É claro, né? A gente nem discute que um namorado querido e um bolo gostoso trazem essas sensações felizes. Yeah. So this is really, if we look into this deeply, this is really pointing to the Buddha's big picture, big view about the nature of our mind. Então, isso tudo aponta para essa visão do Buda da verdadeira natureza da nossa mente. That our own consciousness, as we progress spiritually, lessening attachment, lessening anger, lessening fears, etc., etc., quando a gente progride no caminho, diminuindo apego, diminuindo raiva, diminuindo medo. because this, for the Buddha, is the method to get happy. Porque esse para o Buda é o método de atingir a felicidade. The Buddha is saying these delusions are like this pollution in our mind. Porque o Buda disse que essa infelicidade é como se fosse uma poluição da nossa mente. That's not at the core of our being. Mas não é a essência do nosso ser. They're deep misconceptions, Esses equívocos profundos, very old habits, ou hábitos bem and we antigos, believe in their story. e a gente acredita na história. And this is the essence of being a Buddhist. Essa é a essência de ser um budista. Beginning to recognize these neurotic states of mind actually are liars. Reconhecer que esses estados neuróticos de mente são mentirosos. They represent the world to us in a way that the world doesn't exist. Eles representam o mundo para nós de uma forma que não existe. Que o mundo não existe. And when we follow them, like when we believe the cake will make me happy, the boy will make me happy, E aí, quando a gente acredita que o bolo vai me fazer feliz, que o namorado vai me fazer feliz, we will find that that does trigger happiness. a gente vai descobrir que aquilo realmente dispara uma sensação de alegria, prazer, But it won't last. mas não vai durar. This is very depressing to hear. Isso é super depressivo de It escutar. sounds like Buddha's being very mean to us. We can't even enjoy cake, you know? É como se o Buda estivesse sendo ruim com a gente, malvado com a gente. A gente não pode nem desfrutar de um bolo. But he says we should look at our experience and we can prove what he's saying is true. Mas se a gente olhar para a nossa experiência, a gente vai ver que ele está falando a verdade. A really simple example, Um exemplo simples. when you're really hungry, Quando você está com muita fome. speaking simply, that's suffering. Falando de uma forma simples, isso é sofrimento. So naturally we think we're going to get some food. É claro que a gente pensa que precisa de algum alimento. So attachment kicks in.
Aí surge o apego. And you get all excited about the cake. A gente não consegue pensar em outra coisa que não é o bolo. Because attachment over-exaggerates the deliciousness of the cake. Porque o apego, ele exagera sobre a delícia que aquele bolo é. And attachment makes us believe that I'll get happiness when I get the cake. I'll feel happy. It'll stop the pain. O apego faz a gente acreditar que a gente vai ser feliz quando a gente conseguir o bolo, que a nossa dor vai acabar. So we excitedly eat the cake. E aí a gente come o bolo, super animado. Anticipating happy feelings. Isso a gente até consegue imaginar esses sentimentos de felicidade. And happy feelings come, no question. É claro que esses sentimentos vêm. But what's interesting is this. Mas o que é interessante... Usually the first mouthful is the best anyway. É que a primeira... First method? First mouthful. A primeira mordida, é claro que é uma delícia. I mean, the best pleasure is that first mouthful. O maior prazer é a primeira mordida. But we've got to analyze how come we're not happy yet. Mas a gente começa a pensar, será que eu já estou feliz? You can't beat that first moment of pleasure. A gente já teve aquele primeiro momento de prazer. If we analyze, that's really true. A gente analisa, será que isso é verdade? But we're not satisfied. Mas a gente não está satisfeito. Because you see, attachment never can be satisfied. Porque o apego nunca está Because it's a satisfeito. misconception. Porque ele é equivocado. So we anticipate so excitedly the second mouthful, Então a gente já pensa na segunda mordida, waiting for the pleasure to come again. esperando que o prazer venha de novo. And it does come again. E ele vem de novo. But if we look carefully, it's a bit less than the first one. Mas se você olhar bem, é um pouco menos que o primeiro. And then the third mouthful. Aí é a terceira mordida. Of course, we don't analyze. We just do all this automatically, don't we? É claro que a gente não analisa, a gente faz isso tudo automaticamente, So claro. we go from being hungry, Primeiro a gente estava com fome, suffering, sofrendo. to all excited and anticipating, A gente tem toda essa excitação de imaginar o to bolo. getting the cake. A gente pega o bolo And before you know it, 4 pieces later, e depois, antes que você perceba 4 mordidas depois, you want to vomit. você quer vomitar já. So what happened in between? Então o que aconteceu So- no meio aí? It's what we call happiness. A gente chama isso de felicidade. What we call happiness is getting what attachment wants, isn't it? O que a gente chama de felicidade é conseguir o que o apego quer. So we live in the fear of not getting it, Então a gente vive entre o medo de não conseguir, the unhappiness of not having it, a infelicidade de não ter, to the looking for it, daí de procurar, to the anticipating of it, de imaginar quanto aquilo vai ser bom, the cake I'm talking about, o bolo to que getting ela tá it. falando. Daí consegue o bolo, and then before you know it, you're revolted again, and e now daqui you've a got pouco, and you have another level of suffering. Now the suffering of being full. aí a gente, quando menos espera, já tá querendo vomitar. E a gente começa so what a sentir o sofrimento de estar cheio. So all Buddha is saying is, sorry guys, it is happiness, but it changes into suffering. Então o Buda está falando assim, desculpa pessoal, mas é isso, é o sofrimento e muda. But we don't want to hear that Mas a gente não quer escutar for a isso, very simple reason. por uma razão muito We simples. don't have any other method for triggering happy feelings. A gente não tem nenhum outro método para conseguir disparar esses sentimentos de alegria, This is de the suffering. felicidade. This is the second kind of suffering, the suffering of having attachment. Esse é o segundo tipo de sofrimento, o sofrimento de ter apego. So the first level of suffering Então o primeiro nível de sofrimento, is when the bad things happen. quando as coisas ruins acontecem. But the second level of suffering Mas o segundo nível de is when the good sofrimento things happen. é quando as coisas boas acontecem, It doesn't last, que não duram, and it turns into another kind of suffering. e nos leva para um outro tipo de sofrimento. I mean, it sounds very unkind of Buddha to point this out. It sounds very moralistic and very fundamentalist, you know? Isso parece ser muito moralista, muito fundamentalista. Like we're not supposed to have happiness or something. É como se a gente não pudesse ser feliz No. That's not what quando a he's gente saying. consegue as coisas. That's Não, not não what é he's isso. saying. It's not what he's saying. Não foi isso que ele He's disse. saying, hey guys, I found a method to get very happy. Ele fala assim, pessoal, eu encontrei um método de ser muito feliz. Levels of joy that won't change into suffering. Níveis de alegria que não vão se transformar em sofrimento. And don't hear this as religion. E não ouça isso como religião. Forget the long term. The Buddha says long term, we can't even conceive of the marvelous potential of our mind. Esquece o longo prazo, assim. Porque no longo prazo, o Buda fala assim, o estado mental nosso é inconcebível no longo Let's prazo. look at ordinary short term, our daily lives. Mas pensa
momento comum assim da nossa vida diária. Like I've said before, Como eu disse antes, look at the difference in the feeling you have when you're angry percebe a diferença do que você sente quando você está com fome and the feeling you have when you've forgiven somebody. e o sentimento que você tem quando você perdoa alguém. So anger is the unhappy, neurotic, I-based, tight, distressed state of mind. Desculpa, ela falou assim, quando você está com raiva e quando você perdoa. Então, quando você está com raiva, você tem um estado de mente distorcido. In other words, the very having of it is suffering. Só de ter aquele sentimento já é sofrimento. Forget long-term or results or anything. Forget that. Esquece os resultados longo prazo. The very having of depression, anger, jealousy, attachment, low self-esteem is in its nature painful. Só de sentir a raiva, a depressão, a baixa autoestima, só de sentir já é doloroso. Then check how you feel when you're loving, kind, forgiving, generous, when you feel relaxed inside. It is so evident the difference is unbelievable. E lembra como é que você se sente quando você está amoroso, compassivo, generoso, quando você perdoa, como você se sente relaxado, completamente livre de estresse. Lembra como que você se sente nessa situação? Forget all the long-term view about karma. Forget all that one altogether. Esquece essa visão de longo prazo do karma. Esquece tudo isso. Anyone can understand this one. If we look Todo carefully. mundo consegue entender isso. If we look carefully. Se você olhar com cuidado. The way of Buddha's saying is this. O que o Buda está dizendo é isso. Ego grasping, attachment, anger, distress, anxiety, etc., etc., are in their nature unbearably painful. They are suffering. Então ele está falando isso, que se fixar, se apegar ao ego, sentir raiva, sentir estresse, sentir depressão, é sofrimento, já é experiência de sofrimento. The very nature of patience, kindness, forgiveness, generosity, etc., are happy, not suffering. A natureza da bondade, do amor, da compaixão, do perdão, a natureza é felicidade, não é sofrimento. We can prove this to ourselves. This is scientific. You can prove this to yourself by looking at your own experiences. A gente consegue provar isso para nós mesmos com base na experiência, é científico isso. So of course, what's the learning from this? Qual a aprendizagem disso tudo? Well, it's hard because right now we know we have happy feelings and we know we have unpleasant feelings. We know that, we accept. É difícil porque agora a gente sabe que a gente tem sensações prazerosas, a gente sabe que a gente tem sentimentos felizes. But our problem is we think those feelings come from external world. We think they come from certain things happening to us. Mas o problema é que a gente acha que esses sentimentos, eles vêm de fora, eles vêm de coisas que acontecem com a gente. So we think, of course I'm angry. Someone was mean to me. A gente fala, claro que eu tô com raiva. Essa pessoa me fez ficar com raiva. So when we think of the anger, we think of the person who harmed us. Quando a gente fica com raiva, a gente pensa nessa pessoa que causou mal para nós. And then we hear the Buddha says, well, you know, Robina, you can change the anger. Aí o Buda fala assim, não, você que precisa mudar a raiva. I'll be shocked. A gente toma um choque. Why should I? Como assim? Por que That's the precisaria person who fazer should isso? change. I did nothing wrong. Aquela pessoa que tem que mudar, eu não fiz nada de errado. I'm allowed to be angry. Eu tenho direito de estar com So raiva. what we're looking at is our interpretation of these things. Quando a gente olha para isso, essa que é a interpretação que a gente faz das So we coisas. know the attachment and the neediness and the emotional hunger and the anger and the jealousy and the fears and the anxiety are painful. This we know. A gente sabe que o apego, a raiva, a inveja, o desejo de ter alguma coisa, a gente sabe que isso é doloroso. And all Buddha is saying is you can change them. E o Buda está dizendo que a gente pode mudar tudo isso. Of course it's hard. Mas é difícil. But we've got to change our analysis of them, don't we? If we're going to do it, we've got to change our analysis. Porque a gente poderia mudar a nossa forma de ver as coisas, não é? This is why I always often mention my experiences with my friends in prison. They're really extreme examples of when bad things happen, and you can't change the bad thing. But how, I've always been it's always very powerful experiences for me, these. Ela sempre comenta a experiência que ela tem com os amigos dela que estão na prisão, né?
aquilo é um exemplo extremo de quando as coisas ruins acontecem, né? I mean, one woman E eles têm experiências muito fortes de poder mudar as coisas. So one woman I always think about has had the most incredible suffering in prison for 17 years. Her husband was executed. She was accused of murder. She lost her children. She lost her parents. Unbelievable suffering. Então ela teve um exemplo de uma mulher na prisão que assim, ia ser executada, ela perdeu a família, ela perdeu os filhos, é um sofrimento terrível. Yeah. But she said, at some point I realized I could not change anything. Mas em algum momento ela descobriu que ela não podia mudar nada. But they couldn't take my mind from me. Mas que ninguém poderia tirar a mente dela. I know the woman, and she said, I've always realized we've got a choice. Ela disse que ela sempre soube que a gente tem escolha. I mean, these words are so simple. They can't take my mind from me. I've got a choice. These are simple words. São palavras simples. Ninguém pode tirar a minha mente de mim, então eu tenho escolha. But if you're in the midst of incredible suffering, mas no meio de um sofrimento incrível, it seems almost insane to think that you can change the way you interpret it in order to suffer less. It seems very hard to accept that, doesn't it? That's how deep these misconceptions are for the Buddha. Parece insano pensar que em meio a tanto sofrimento, é insano pensar que ainda assim você pode mudar a forma como você responde a tudo isso. Mas é exatamente isso que o Buda disse. And this is the essence of the Buddhist approach. E essa é a essência da abordagem budista. Day-to-day practice. A prática diária. Becoming familiar with your mind. Que vem de realmente conhecer sua mente. Distinguish between the neurotic, I-based, fear-based, unhappy ones. De não ser neurótico, se basear no medo, infeliz. And the positive, optimistic, valid, reasonable ones. E a gente pode desenvolver o que é positivo, otimista, válido. I mean, this is not our view in modern psychology at all, is it? Essa não é a visão da psicologia moderna. And it is the hardest job we'll ever do. There's no question. Sorry. It's the hardest job we'll ever do. E essa vai ser a tarefa mais difícil que a gente jamais vai poder fazer. Because these habits of responding with aversion to when bad things happen is just so deep in our mind. Because attachment to get the nice things is so deep in our mind. Porque a aversão que surge quando quando acontece alguma coisa que a gente não quer e o apego por coisas que a gente quer são tendências, hábitos tão profundos da nossa mente. So what we're talking about now, actually, you could be a communist, you could be a materialist, you could be a Christian, you could be a Muslim. It doesn't matter. These words are really quite common sense, I think. We can all agree and understand these things if we're brave enough. Então, o que ela está dizendo agora, a gente não precisa ser comunista, não precisa ser muçulmano, não precisa ser materialista, não precisa ser nada, é senso comum. Qualquer um pode ver o que ela está dizendo, está explicando para nós agora. I mean, just in the 4 minutes I was having a break, I just looked at some news on one of the things on my iPad, and it was an interview with one of the nurses in one of the hospitals in the States who's dealing with all the dying people, you know. Então, durante o intervalo, ela estava olhando no iPad nas notícias, tinha uma entrevista de uma enfermeira que está trabalhando na linha de frente ali, cuidando dos pacientes com Covid. So it's a perfect example of what we're talking about. É o exemplo perfeito do que nós estamos falando agora. You know, so there she is in this awful situation, completely exhausted, doing extra shifts because they haven't got enough nurses. Então, ela estava lá naquela situação horrorosa, fazendo plantão extra ali, porque eles não têm gente suficiente. I mean, she's exhausted because of working too hard. Exausta de ter que trabalhar tão duro. In other words, speaking very simply, your attachment's not, you know, what she would prefer to be is with her children, what she'd prefer to be is relaxed, easygoing. In other words, her attachment isn't getting what it wants, so it's arising all this exhaustion, which is including with aversion, and then it becomes depression. All of this, we understand it, you know. Então, é claro que ela está lá nessa situação, é claro que ela preferia estar com os filhos, curtindo a vida, curtindo as coisas boas. Então, o apego dela não está conseguindo o que ela quer. Ainda tem por cima a aversão toda pela situação que ela sente. The extra thing with her was the compassion part as well. Mas o que a gente vê nela é essa parte da compaixão também. Because there she is dealing with people who are dying every day. Que lá está ela lidando com as pessoas morrendo todo dia. So she was in tears. Então ela estava chorando. So this is a whole extra component, you know. Então é um componente extra. It was just simply being too tired because she's working hard. Ela não está só cansada porque ela está trabalhando demais. You know, normally you get fed up.
Normalmente você ficaria cheio. You blame the hospital because you got to work too hard. Você fica bravo com o hospital porque você está trabalhando demais. And this is another whole extra dimension. Essa é uma outra dimensão. When bad things happen, quando coisas ruins acontecem, when you're forced to have compassion for somebody, this is a profound thing to do, Mas aí você é forçado a ter compaixão pelos outros, isso é uma coisa profunda a se fazer. Because this is very interesting now, the Buddhist analysis. Então, na análise do Buda é assim, mais ou menos. When we think of compassion, quando a gente pensa em compaixão, we think of when we see terrible things happen, which is true for this nurse. She's seeing in her every day these young people dying. Quando você vê coisas terríveis acontecendo, como essa enfermeira, ela vê gente jovem morrendo. But the Buddhists use compassion in the positive heading. It's a powerful, virtuous, empathetic, valid state of mind. Então, a compaixão no budismo é um estado válido de mente. A empatia é um estado virtuoso de mente. Yeah. And actually, compassion can't cause you suffering. Então, a compaixão não pode causar sofrimento. Positive states of mind can't cause you suffering. Estados positivos de mente não causam sofrimento. So, if I think of somebody, let's say, like the Dalai Lama. Think of Dalai Lama, for example. Então, vamos pensar o Dalai Lama, por exemplo. You could say that he's an example of the proof of this practice we're talking about. He's a person who's done the job. Então, vamos dizer que ele é o exemplo, a prova de tudo que a gente já conversou agora. Ele fez o trabalho que ele tinha que fazer. So if you look at his life over the last 60 years since he's been in exile. Então, se você olhar para a vida dele nos últimos 60 anos desde que ele está no exílio, unbelievable suffering, in normal terms, unbelievable suffering. Em termos comuns, é um sofrimento impressionante, inacreditável. His country destroyed. O país dele foi destruído. Even just from the point of view of the environment, it's just unbelievably, it's heartbreaking the way the country's been destroyed, Mesmo do ponto de vista ambiental, é de partir o coração o jeito que o Tibete tem sido destruído. All the wild animals, just destroyed. So much suffering just environmentally, not to mention the human being suffering, Então, os animais selvagens estão sendo dizimados, isso tudo do ponto de vista ambiental é um sofrimento horrível, de partir o coração, isso sem falar nos seres humanos ali. But if you look over the last 60 years with the Dalai Lama, mas se você olhar nos 60 anos últimos do Dalai Lama, and you look at the history of what's happened to his country, and it's continuing to happen, and it's continuing to happen. E a gente olha para a história que continua acontecendo no país dele. I mean, he should be out of his brain with misery. He should be mentally ill from the intensity of the suffering. For 60 years, hasn't stopped. Ele deveria estar enlouquecido de ver tanto sofrimento que não para de acontecer. But anyone can see that he's a happy person. Mas todo mundo consegue ver que ele é uma pessoa feliz. In fact, he's joyful. Ele é alegre. This does not make sense to us. Isso não faz muito sentido para nós. How could a person with so much suffering not stop working for 60 years to try and change the situation? How could they be happy? This doesn't make sense to us at all. It's not logical. Como é que pode uma pessoa que vê tanto sofrimento, que trabalhou 60 anos para mudar isso, nada mudou, como é que ele pode ser feliz? Isso não faz o menor sentido para nós. I mean, look at our own ordinary daily life suffering. Mas aí a gente olha para o nosso sofrimento na nossa vida. And every person here has got something. Cada pessoa aqui já passou por alguma coisa. So much pain and suffering in our daily lives, just with our families, Tem tanta dor, tanto sofrimento nas nossas vidas, com a nossa família, por exemplo. And it's completely natural if we have anxiety, we get angry, if we get depressed, we really feel it's natural to be this way. It seems almost insane to think that with all this suffering you could be joyful. It just doesn't make sense, does it? It seems weird. Para nós faz muito sentido a gente se sentir ansioso, se sentir depressivo, com tudo, quando acontece alguma coisa ruim. A gente não consegue nem se imaginar feliz com coisas ruins acontecendo. Because we feel we don't have a choice. Porque a gente sente que não tem escolha. Of course I'm angry. My husband left me. É claro que eu tô com raiva. Meu marido me abandonou. Of course I'm depressed. My child is sick. Claro que eu tô deprimida. Meu filho tá doente. And again, this is not being moralistic. This is not being heavy. Isso não é ser moralista. It's looking at our normal assumptions. Essas são as nossas premissas normais. But that woman in prison on death row, 17 years of nightmare. Como aquela mulher como é que fala isso? No corredor da morte, 17 anos, é um pesadelo. She knew she could choose to see things differently.
E ela entendeu que ela podia escolher fazer as coisas de uma So forma diferente. she said, I decided I'm not a prisoner, I'm a monk. Eu decidi que eu não sou uma prisioneira, eu sou uma monja. I'm not in a cell, I'm in a cave. Eu não estou numa cela, eu estou numa caverna. Okay, we love to hear about people like this who are so courageous. A gente adora ouvir pessoas que fazem isso, são tão We corajosas. love to hear about His Holiness the Dalai Lama, how brave and courageous he is. A gente adora ouvir falar do Dalai Lama como ele é corajoso. So, and all this is doing is pointing to the essential Buddhist approach. Tudo isso está apontando para essa abordagem essencial do Buda. The Buddhist view about the mind. A visão budista sobre a mente. That what we think and feel is not set in stone. Que o que a gente pensa e sente não está escrito na pedra. That no matter how bad things are out there, não importa quão ruim as coisas estejam lá fora, we can learn to change the way we think and feel. Nós podemos mudar a forma como nós sentimos e pensamos. So why would I want to? E por que a gente quer fazer isso? Because I don't want to suffer. Porque a gente não quer sofrer. I'd rather be happy. A gente quer ser feliz. I mean, it's a simple, as I said, you can be a communist and understand this, you know. Isso é uma forma comum de se compreender isso. It's not religious. Não é religioso It's not belief. Isso. Não é uma crença. We just need to think about it. A gente só precisa pensar It's sobre not moralistic. Isso. Não é moralista. It's not saying, oh, you shouldn't be angry, you should change your mind. It's not saying that. Ninguém está falando que você não pode ficar com raiva, você precisa mudar sua mente. Ninguém está falando isso. Like I said before. Como eu disse And we antes. can really be in touch with what's happening inside our own mind. A gente precisa ter contato com o que acontece dentro da nossa mente. We can see that the depression, the despair, the anger, etc. are unbearable. A gente pode sentir que a depressão, a raiva, não dá para aguentar, é insuportável. I mean, this woman in prison, I read her memoir briefly years ago, and I've only met her. She's been out of prison now for a long time. And I see her and we talk, you know. Então, quando ela conheceu essa mulher na prisão, por exemplo, há muito tempo atrás, ela não fazia muito tempo que ela estava presa. So I've met many people, either who've been in prison or have had terrible suffering, like have been in wars, and have what we call in the West PTSD, isn't it? Post-traumatic stress syndrome. Então, pessoas assim na prisão, pessoas que estiveram em guerra, passando por sofrimento muito grande, elas sofrem disso que a gente chama de estresse pós-traumático. I mean, it really is true. We can see that some people, the experiences they've been through are so unbearable that you just, of course, that's what PTSD is. You bury them because it's unbearable. You don't know how to handle it. At the time, you simply can't cope, so you push it away. We know this. We can see. Então a gente sabe disso, pessoas que passaram por experiências muito horríveis, que têm um estresse pós-traumático, elas não conseguem lidar com aquilo, então elas enterram aquilo, elas tentam empurrar para baixo, para dentro. So this approach we're discussing here, which happens to come from the Buddha, então essa abordagem que a gente está discutindo aqui, que vem do Buda, when we learn to become more familiar with our mind, a gente aprende a se familiarizar mais com a nossa mente. when we can learn this simple concentration meditation technique that's been around well before the Buddha, these Indians invented it before him. Então a gente pode aprender essas técnicas de meditação de concentração que existem desde muito antes do tempo do Buda na Índia. The technique's not magic. As técnicas elas não são But mágicas. it's the beginnings of the skill to be able to be in control of what's going on in your mind. Mas elas criam a habilidade de a gente começar a controlar o que acontece na nossa mente. And then throughout your life, day by day, you become more and more familiar with what's happening in here because that technique helps you do that. E aí, dia após dia, a gente se familiariza mais com o que está acontecendo dentro de nós, porque as práticas nos ajudam a fazer isso. And then you take this Buddhist analysis of this attachment and aversion. Então, a gente pega essa análise do Buda de apego e aversão, por exemplo. That just what drives all of us, and this is the monkeys, the dogs, the ants, and the humans, it's all the same. Que é o que impulsiona todos os seres, nós, os cachorros, os macacos, todo mundo é igual. This constant neurotic hunger for only the nice things. Essa fome neurótica deludida só por coisas boas. And then naturally, when the nice things don't happen, e naturalmente, quando essas boas coisas não acontecem, aversion arises. Surge a aversão. And that could either be intense anger, pode ser uma raiva intensa, or more mild, annoyed, irritated, upset, frustrated, which is daily.
uma frustração, um incômodo, uma irritação bem suave, diária. Or internalized as despair and depression. Ou internalizar como desespero e depressão. So when we become more familiar with our mind, então quando a gente se familiariza mais com a nossa mente, more aware of what's happening moment by moment, which is really hard. Quando a gente toma consciência do que acontece a cada momento, que é bem difícil. So this woman talked about how she was in her own cell. I mean, she was completely innocent. She was this hippie in the 70s with a husband, hitching in Florida, and they got accused of killing 2 police, and they're on death row. Husband even got executed. Então essa mulher na prisão, por exemplo, ela era jovem, ela era hippie, ela tinha marido, filho, e ela foi acusada de matar 2 policiais. E estava lá no corredor da morte. So and then she was in her own cell for like years, in isolation for years. Então ela ficou presa numa cela isolada durante anos. And all she had was a Bible or something. E só tinha uma Bíblia, alguma coisa assim. Most normal people go completely mad like that. I've met many. Muitas pessoas enlouquecem completamente numa situação assim. How she didn't go crazy. Incrível como ela não enlouqueceu. She knew she could change her own mind. She knew she could choose to think and feel differently. Ela sabia que ela podia conhecer a própria mente. Ela sabia que ela podia pensar e agir de forma diferente. And all I can do is call that unbelievable emotional intelligence, isn't it? A gente poderia chamar isso de uma inteligência emocional inacreditável, não é? So you either have people who go completely crazy in that situation. Ou o mais normal é que você enlouquecesse completamente numa situação assim. I mean, because you didn't kill anybody. Porque ela não matou ninguém. Or you suppress it. People suppress, they suppress, you know. Ou você suprime. But nothing goes astray. Mas nada se perde. The Buddha would say nothing gets, everything, one Lama said it's like we're shooting a movie all day. Sorry? One Lama said it's like we're shooting a movie all day. Everything we see, hear, smell, taste, touch, think about gets stored in the mind. You can't make it go away. A gente não perde nada. Tudo que a gente vê, fala, escuta, sente, tudo que a gente acontece dentro de nós, a gente não perde nada. Ela continua ali guardados para sempre. So I've met some people who've been in prison who have this PTSD, they call it. We call it in the West. Tem pessoas na prisão que tiveram estresse, que têm estresse pós-traumático. So the difference between them and her, a diferença entre essas pessoas e ela, she was dealing with what was happening as it happened. Ela estava lidando com o que estava acontecendo da forma como estava acontecendo. And don't wait till you're on death row wrongly accused of killing 2 policemen to start to do that, please. Então, a gente não devia esperar ter que ir para um corredor da morte por ser acusada de ter matado 2 policiais para começar a fazer isso. Start right now. Faça isso agora. When the tiny things go wrong. Quando coisas pequenas derem errado. We don't pay attention to most of the things that happen in our day. It's only when the serious things happen that we notice. A gente não presta atenção nessas coisas pequenas que acontecem o dia todo. A gente só presta atenção quando as coisas graves acontecem. When someone's mean at you in the traffic. Por exemplo, quando alguém te dá uma fechada no trânsito. Or you break a cup while you're washing the dishes. Ou você quebra um copo quando você está lavando o prato. Your husband doesn't do the right thing. Quando seu marido não faz alguma coisa direito. Each of those baby moments. Esses pequenos momentos. Attachment doesn't get what it wants. Quando o apego não consegue o que ele quer. So anger arises. Então surge a raiva. But it's only small. É pequena. But we don't deal with it. Mas a gente não lida com ela. So it builds up. A gente passa batido. And so when the serious things happen. Mas aí quando as coisas sérias acontecem. Sorry, didn't hear. When you just can't cope with it. Que a gente não consegue lidar com elas. All this is happening in the mind every second. Every second something's happening in the mind. So we have to learn to be in charge of it. We have to learn to know it. We have to learn to be aware of it. We have to learn to own it and help work with it each moment. That's the plan. Then you would never get PTSD. You would never go crazy. This is a fact. This is not mystical. Todo momento está acontecendo alguma coisa na nossa mente, a cada momento. Então, mas a gente não olha, a gente precisa começar a olhar para isso, investigar, tomar conta disso. E a gente desse jeito, a gente nunca vai desenvolver estresse pós-traumático. And the point about this is, who is the beneficiary of this? Então, o ponto é quem que se beneficia disso? We are.
nós nos This is beneficiamos for our disso. sake. É para o nosso This próprio is bem. for our sake. É para o nosso bem. And this is daily practice. E essa é a prática diária. Then if you do this, Daí, se você faz you're isso, qualified to deal with the difficult ones, the serious ones. quando chegar o momento de você lidar com as coisas graves, I mean, this nurse I just watched for 4 minutes, you know? começar a enfermeira que ela You que can ela tell viu aí. every second she's working with her mind. Imagina o que está passando na mente dela. She's dealing with the suffering as it's happening. Ela está lidando com o sofrimento que está She's making, acontecendo. she's every second making decisions to work with her mind so she can continue to do her job. And then when she comes home, instead of being exhausted and crying all over her babies, she now becomes a mum. And you can see she's every second working with her mind. We all do this to some degree, but this is the essence of what practice is. Ela está lidando com a mente dela o tempo todo. Enquanto ela está com sofrimento, ela está lidando lá com o sofrimento. Quando ela vai para casa dela e as crianças chorando, ela está sendo mãe. A cada momento ela está lidando com o que está acontecendo. Então esse é um trabalho diário de trabalhar com a nossa própria mente. Yeah. Of course, it's the hardest job we'll ever do. É claro que esse trabalho é super difícil We de have to know fazer. it's possible. Mas a gente tem que saber que é possível. And that's why certainly I know as a Buddhist, studying all the literature and studying and listening to how they talk about how amazing the human mind is, what we are capable of. This is very encouraging. Então, a Venerável Robina, como budista, de ter estudado, recebido ensinamentos, de ter visto, lido sobre como a mente é, como que a experiência de uma mente pode ser melhor. Isso é muito encorajador. That's why it's inspiring to read all the stories about the great meditators, the great yogis, É muito inspirador ler as histórias de grandes praticantes, de grandes mestres. Or inspiring just to read the memoir of this woman who's been in prison and how she worked with it. It's encouraging because we go, wow, I can do that too. If she can do it, I can do it. É super encorajador também ler a história de vida dessa mulher na prisão. Se ela conseguiu fazer aquilo lá naquela situação, eu também posso fazer. I mean, this woman whom I've talked to quite a bit the last couple of months, we just talk casually, If you met her, you just think she's now like 70-something. She's just this nice little old lady. Se você, eu falo com ela de vez em quando, assim, nos últimos meses, e só de vez em quando. Mas se você encontrar com ela, você acha que ela é uma mulher comum, assim, She was normal. wrongly accused of killing 2 policemen for 17 years. Her husband was executed. She lost her children and her family, but there's not 1 ounce of anger or kind of PTSD in her. You can see she's just this little pleasant little old lady living in Ireland with a husband. You'd never know her history from how she is because she's worked on her mind. Ela passou por tudo que ela passou, aquele sofrimento todo, há 17 anos no corredor da morte. O marido dela foi executado, ela foi acusada de matar 2 homens, a família dela se perdeu e ela você não sente um traço de raiva nela. Se você encontra com ela, você jamais imaginaria o que ela já passou. Você acharia que ela estava, sei lá, de férias com o marido numa ilha maravilhosa. This is the method for us to get happy. Esse é um método para nós também sermos felizes. Then, of course, then you open your eyes and you see that the whole world is the same. Então, você abre os olhos, você vê que o mundo todo é a mesma coisa. Then you can have compassion for others, E daí você tem compaixão por todos. We're all in the same boat. Então, estamos todos no mesmo barco. I think we have to have some questions. Agora acho que a gente pode ter algumas We'll perguntas. do more on Monday, but but any questions about now? I think I like any questions about this moment. Are there none? Anybody? Na segunda-feira nós vamos ter tempo para fazer perguntas e respostas, mas tem uma pergunta sobre este assunto que ela tratou agora com a gente? Are there any questions? Right now, just based on what I'm saying now. This last Agora, com base no que ela acabou de falar. Alguém quer fazer Put alguma your hand pergunta? I think Denise has one Good, question. Johnny, speak to me. She can't raise her hand because she's a co-host. Okay, tell us her question. Então, Denise tem uma pergunta. Ela não pode levantar a mão porque ela é co-anfitriã. What's your question, sweetheart? Eu sei que a gente consegue purificar o karma. E uma pessoa que está no corredor da morte, ela pode purificar o karma dela fazendo práticas de purificação, mas ela não vai conseguir méritos dentro do... Tem que ter méritos e purificação. Não sei se eu estou me fazendo entender. Para poder purificar esse karma. Como ela vai obter méritos dentro da prisão? What she said?
So this person in the prison, she can purify her karma doing practices, but Denise is saying that she would have to also to gain merits, to create merits. How could she generate merits inside the prison? Yeah, but I mean, if we put that, I'm using ordinary language in describing her life. I didn't purposely use those types of words. Clearly, they're Buddhist concepts, aren't they? Então ela tentou falar conosco assim de uma forma usando palavras comuns, assim, sem trazer para o vocabulário budista propriamente. So she didn't think that way. Mas ela não, porque ela também não pensava desse jeito. So when you think of those words, purify and create merit, let's look at them. Então, quando a gente pensa nessas palavras, purificar e criar méritos, pensa nisso. Every moment of suffering you have, cada momento de sofrimento que você you tem, kind of accept it or own it, or because you can't change it, and she couldn't. e você aceita, porque você não pode mudar, e ela também não, ela realmente não podia mudar. That is purification. Isso é purificação. And that is merit. Isso é mérito What também. do you think, Denise? What do you think? Purification means getting rid of the rubbish, and merit is creating virtue. She never stopped creating virtue every second by forgiving, letting go of it, not being angry, dealing with her mind. I mean, that's like atomic bombs on delusions, atomic bombs on negative karma. My God. Você entende, Denise? Porque purificação não é só se livrar do lixo, né? Cada vez que ela perdoa, que ela lida com a raiva, que ela está gerando muitos méritos, é como se fosse uma bomba atômica de méritos cada vez que ela faz isso. And the very fact that she's not even angry. There's no anger there. She doesn't even talk about the people who wrongly accused her. She doesn't go on about it. There's no drama. There's no residual. So that's incredible. That's both merit and purification right there. She mightn't call it that. She's not a Buddhist. Então, ela não chama de mérito porque ela não é budista, mas ela, cada vez que ela não sente raiva, ela não tem um pingo de raiva das pessoas que acusaram, porque ela não culpa ninguém. Então, isso é uma tremenda geração de mérito. And also the fact that she could say, I am not a prisoner, I am a monk. I am not in a cell, I'm in a cave. E o fato de ela dizer, eu não sou uma prisioneira, eu sou uma monja, eu não estou numa cela, eu estou numa caverna. That's completely the view of emptiness. Essa é a visão completa da vacuidade. So she obviously had that wisdom there from her past life, obviously. Ela já tem essa sabedoria aí de uma vida passada. She didn't use those words. Ela nem usa essas palavras. So she was practicing renunciation. Ela estava praticando renúncia. She was purifying her negative karma. Purificando o karma negativo. She was practicing virtue, compassion, forgiveness. Praticando a virtude, compaixão, perdão. Transforming problems. Ela não estava se debruçando nos problemas. And understanding emptiness. E ela é a realização da vacuidade. That's the Buddhist analysis of her experience. Do you understand my point? Denise? É a análise budista da nossa experiência. She didn't say any of that. She's not a Buddhist. E ela não é budista. Do you understand my point? Entendi. Good. Thank you so much. O ponto dela. Any other questions? Mais alguma pergunta? Yes, now it's Melissa Mestriner. Yes, darling. Talk to me. Melissa. Oh, here she is. Good, darling. Talk to me. Pode falar, Mel. Okay, eu gostaria de saber como lidar com o apego em questões de mínima existencial. Então, ter preocupação onde morar, ter preocupação do que comer. Essas preocupações, elas são apego? So she's asking how can one deal with the attachment to basic needs like shelter, food, but in terms of basic needs, of course, is this attachment also? It's just the same, exactly the same. Yes, if this is the thing that's hard to see because it's not our analysis in the West. Então é exatamente a mesma coisa. Essa é a dificuldade que a gente tem de fazer essa análise no Ocidente. That woman in prison got none of her needs fulfilled. She was living in this disgusting cell, disgusting food. Everything was revolting. None of her senses were satisfied in any way. So she wasn't getting anything fulfilled.
You could say that. Então, essa mulher na prisão, ela estava numa cela nojenta, uma comida horrorosa, tudo que ela tinha era super revoltante. Então, o apego dela não conseguia nada de bom. So so she was learning to accept the reality of what she couldn't change. Então, a gente deveria aprender a aceitar a realidade que a gente não consegue transformar. So of course, because the Buddha's analysis is we've got these human bodies because of countless lifetimes of attachment. That's caused us to have these 5 sense organs and to have the attachment, to have the craving to fulfill the needs of this body. That's a very old habit. So if you starve, obviously you'll die. But still, the suffering comes from the attachment and the states of mind. That's what's so powerful. Então, a análise do Buda é que a gente tem esse corpo com esses sentidos físicos por conta de todas essas experiências e hábitos passados que nos trouxeram até esse momento que a gente tem esse corpo. Então, naturalmente, a gente quer satisfazer as necessidades deste corpo. E é claro que se a gente não comer, se a gente a gente morre de fome realmente, mas o sofrimento que vem com não atender as necessidades é que vem do apego. This is why the greatest meditators who've done all this work that we're describing, who've got renunciation, given up attachment, given up anger, have got calm abiding, have realized emptiness, got bodhicitta, highly evolved yogis, they are able to completely sustain themselves by living on the air. They can extract the essence from the 4 elements. They don't even need food. They don't even need sleep, because they're mentally so advanced and have given up the delusions, Então, esses grandes yogis que desenvolveram renúncia, que praticaram shamatha, o calmo permanecer, realizaram a vacuidade, cultivaram bodhicitta, eles atingem um grau tão elevado de realização que eles vivem de ar. Eles extraem a essência dos 4 elementos e se alimentam disso. There's a whole practice in Tibetan medicine, and the lamas and the great meditators utilize this. It's called chulen. Chulen. Então, existe essa prática no budismo tibetano que esses mestres e grandes praticantes desenvolvem, é chamada chulen. It's called taking the essence. Que é extrair a essência. And these doctors or the lamas take the essence from all the minerals of all the natural environment, which is what Tibetan medicine is. And then these yogis who meditate for years and years can live just on these pills. They get very skinny, but it gives them much energy, and because they don't have much attachment, so it sustains them. Their bodies get but they can meditate for years living on these little pills. Então, esses médicos, tibetanos e esses grandes lamas, eles extraem a essência dos elementos, transformam em pequenas pílulas. E esses yogis, eles se sustentam só com essas pílulas. Eles ficam magrinhos, assim, mas eles recebem toda a energia que eles precisam. E eles conseguem fazer as práticas perfeitamente assim. But some of them, like I said, they can take the essence from the air itself. They're so subtle, they're so advanced. Então, esses praticantes, eles conseguem extrair a essência do elemento ar, muito sutil, muito avançado. One of our lamas, a great meditator, he lived like that for years. Dos lamas da Venerável fazia isso e ele fez isso durante anos. Because it's attachment, we need food. Porque é por apego que nós precisamos de alimento. Of course, in our culture we call it normal. Na nossa cultura a gente acha normal. But the Buddha's got these methods where we can go beyond the normal. Mas é normal, mas o Buda desenvolveu esses métodos para irmos além do normal. Yeah. Someone else. What's your name, darling? Carol. Caron. Talk to me. I had 2 questions, but I only make one because Good, darling. Of the time. Venerable Robina, what can we do in the right moment of anger when we are so what we can I understand, Carol. Very moment. I understand, darling. Say it in Portuguese. O que a gente pode fazer naquele momento de raiva, assim, onde já tá tudo comprometido? Okay, we had this question on the weekend. A gente teve essa pergunta no fim de semana. And on my computer screen, she's in the same position as you on the right-hand corner. I remember it. E a pessoa estava na mesma posição que você está no fim de semana. Exactly the same question. This points to our whole problem in the way we look at these things in our culture. Então, o ponto é a forma como a gente olha para essas coisas na nossa cultura. The fact is, when we express our emotions, like anger, when the body's shaking and the eyes are wide and the spit is coming out the mouth and the crying and the crazy words,
It's only then that we go, wow, I must be angry. O problema é que quando chega nesse ponto que o corpo começa a tremer, os olhos começam a saltar, a gente começa a falar umas coisas horríveis. Nesse momento é que a gente percebe assim, eu acho que eu tô com raiva. And why that is because we don't pay attention to our thoughts throughout the day when it's already getting angry. The thoughts are already there, but we're not paying attention. And our trouble is because we're so addicted to the body and our physical feelings that we only notice it when you're screaming. It's just too late. O ponto é que a gente não presta atenção para os pensamentos de raiva que já estão ali. Porque a gente é tão viciado em prestar atenção no corpo, e sentir o corpo, e a que a gente fala, que a gente não presta atenção no que já estava preparando para a raiva surgir. So the point is, it's like the real one is nothing much you can do at that moment, except not kill the person, hopefully. Or yourself. O ponto é que nesse momento não tem muita coisa para fazer, além de evitar de matar a pessoa, né? But it's a bit like driving 150 kilometers an hour on the road to suddenly notice that the wheels are breaking down, the wheels are collapsing. You can't do much at that point. It's too powerful. So at the same time, when you're really angry, all you can do is if you're lucky, have some awareness that can help you change. I mean, look, that's why people kill each other, because they don't have that awareness. That's the tragedy. Então, imagina se uma pessoa que está 120 km por hora na estrada e o pneu fura. Naquele momento ela não tem muito o que fazer, ela está rápido demais já, né? Então, nesse momento em que a raiva já tomou conta de você, o que você pode fazer é ter consciência disso, pelo menos, né? As pessoas se matam porque elas não têm nem consciência de que elas estão com raiva. You know, I mean, you read stories about, say abused women in relationships, for example. Então, a gente ouve essas histórias de abuso de mulheres nas relações, por exemplo. And you hear stories after 40 years of marriage. A gente ouve essas histórias depois de 40 anos de casamento. The wife suddenly shoots the husband 27 times. A pessoa o marido pega e dá 42 tiros na mulher. I mean, not being rude, but what is it about us that for 40 years she hasn't noticed her anger? Ela não quer ser rude, mas será que durante esses 40 anos essa mulher não percebeu que ela estava sendo rude, que o marido estava sendo rude com ela? Because we don't look at our mind. A gente não olha para nossa mente. We don't notice our thoughts day by day. A gente não nota os nossos pensamentos so dia por dia. She just didn't suddenly get angry. She'd been angry for 40 years. A gente não fica de repente bravo. A gente ficou bravo durante 40 anos. But she didn't look at it. Mas ela não viu She isso. suppressed it. Ela não abraçou isso. This is our tragedy. E aí acontece essa tragédia. So the learning from it is the real point. Aprender com isso é que é o ponto importante. You must decide to go back to basics, to start practice, so you can start to first practice, first one, at least make a decision every day to not shout the words, to control your body and speech. This is a really advanced practice already. Então, primeira prática muito importante é você, todo dia, prestar atenção para não gritar, não falar essas palavras de raiva. Esse domínio sobre o corpo e a fala já é uma prática muito avançada. I mean, that woman, for 40 years of suffering, 40 years of being abused by her husband, she didn't have any power in herself. She was the complete victim mentality, which is what we're like when we don't know our minds. She didn't know she had choices. She didn't know she could have walked out any day. She didn't know that. That's the tragedy of our suffering in our culture, because we're so disconnected from our own thoughts and feelings and emotions. Essa mulher que ficou 40 anos sendo abusada pelo marido, ela não prestava atenção no que estava acontecendo com ela. Ela não tinha consciência de que ela tinha uma escolha, que ela podia ir embora a qualquer momento. Então essa é a tragédia nossa no Ocidente. A gente não presta atenção no que a gente sente. And this brings me to another whole... Do you understand, Carol? Just nod, yeah? So this brings me to another level of attachment, which is really even more depressing and more profound, more primordial, more deep. Isso nos leva a pensar num outro nível de apego que é mais profundo, que é mais deprimente ainda, mas que é mais profundo. And since we're tiny children, this is the one that really governs our lives. Isso que desde pequenininho, esse é o que realmente governa a nossa vida. It's attachment to being seen as a good girl. Que é o apego a ser vista como uma boa menina. This attachment is the deepest one of all. Esse apego é o mais profundo de todos. The closest to ego grasping. É mais
está mais próximo da fixação ao ego. So what it's saying, this attachment in us is basically saying, I am nothing. Esse apego, ele está dizendo basicamente assim, eu So não we sou nada. crave other people to like me, praise me, say good things about me, because we need that to even show to ourselves that I'm worthwhile. This is our worst suffering of all. A gente precisa que o outro nos veja como boa, que goste de nós, que tenha orgulho de nós, que tenha apreço por nós, porque eu preciso disso do outro. Esse é o apego mais profundo que a gente tem. And Para sentir o meu próprio valor. they say it's the last attachment to go. Esse é o último apego que a gente consegue se They talk livrar. about the yogis in the mountains who've given up everything, given up attachment to sex, drugs, rock and roll, everything. Os yogis da montanha, eles conseguem abandonar o apego a qualquer coisa. But they're still thinking about what the people in the village are thinking about them. Mas eles ainda ficam pensando, o que o pessoal lá do vilarejo lá pensa sobre mim? So once we start becoming conscious of ourself, Então, quando a gente começa a se tornar consciente de nós mesmos, learning nos to tornarmos control conscientes de nós learning to mesmos, harness our body, speech and mind. do que está acontecendo no corpo, na fala e na mente, That's why living in vows is so important, so powerful. quando a gente That's why living in consegue... vows is so important. Por isso que os votos são tão That's importantes, why doing purification, like Denise was saying, every day is so important. as práticas de purificação, como a Denise estava falando, são tão And importantes. then we become more and more conscious of what's happening in our mind, more and more conscious, more and more conscious. E a gente se torna cada vez mais consciente do que acontece na nossa mente. And then we're going to notice that what's driving everything we think and do and say, especially when we're living around other people, E aí a gente vai notar que tudo que impulsiona o nosso corpo, fala e mente, impacta as outras pessoas. is what people think of us. E impacta no que os outros pensam de nós. Think of a shy person. Pensa numa pessoa que é They're tímida. super self-conscious. A pessoa tem consciência de They're si thinking mesma. of what other people are thinking of them. Ela sempre pensa no que as pessoas estão pensando Very dela. arrogant person. A very Sorry, arrogant person. A very arrogant person. Uma pessoa muito arrogante. All the time conscious of how people are seeing them. Ela está o tempo todo consciente do que as pessoas estão vendo ali dela. Since a tiny child, Desde que ela é uma criança muito pequenininha, we're hoping, we're wanting the good feedback from mummy. a gente quer receber um bom feedback da nossa mamãe. In other words, this attachment, and it sounds too shocking almost to speak of it like this, Então, esse apego é chocante falar dele desse jeito. attachment to being liked. O apego a ser querido. I mean, it's the most natural thing in the universe, if you think about it. É a coisa mais comum no universo se a gente pensar But nisso. ask the question, we should ask this question, why do I need other people to like me? A gente deveria pensar, por que eu preciso que as outras pessoas gostem de mim? I'm not saying it's not good to be liked. It's wonderful. We have a good communication with each other. It's wonderful. Eu não estou dizendo que a gente não goste de que as pessoas gostem de nós. Significa que tem uma boa comunicação. But when it's the assumption that if people don't like me, I mustn't be a good person, that's when it's insane. And that's how we are. O problema é a gente pensar que se as pessoas não gostarem de nós, significa que eu não sou uma boa pessoa. Esse que é o problema. In other words, attachment is the symptom of a very low self-esteem person. Então, o apego é um sintoma de uma pessoa com muito baixa autoestima. And that's all of us. E todos nós. So, and this prevents us from being authentic, Isso nos impede de sermos autênticos, making the tough decisions. de tomar decisões difíceis. So what keeps people in relationships for so long that are really obviously abusive or just no good anymore? O que mantém as pessoas num relacionamento abusivo por tanto tempo? Que você percebe que não é bom para você. Because I'm not supposed to leave a relationship. Eu não deveria abandonar o meu We're relacionamento. terrified of upsetting other people, basically. Porque você não quer magoar as outras pessoas, So basicamente. we don't even know what we really want to do. A gente nem sabe o que a gente quer We fazer. just try to do what we think other people want us to do. Porque a gente fica pensando no que as outras pessoas querem fazer. Yeah. So, I remember reading about one Australian nurse who work with the dying. Então, eu estava lendo uma
sobre uma enfermeira australiana que trabalhava com pessoas que estavam morrendo. And she wrote a book, The 5 Greatest Regrets of the Dying. E ela escreveu um livro, os 5 grandes arrependimentos antes de morrer. And the greatest regret, E o arrependimento maior I didn't follow my heart. era eu não segui o meu coração. I didn't really do what I knew was the right thing to do. Eu não fiz o que eu sabia que era o melhor a ser feito. I did what I thought was expected of me. Eu fiz o que eu achava que as pessoas esperavam de mim. Now that's very profound if you can really sacrifice yourself and have genuine compassion. But most of us, it's a fear that drives us. Fear to do something because we might get criticized. Fear to make an extreme decision that we might get not seen as good. This holds us back. It's the worst suffering. It's the worst suffering. Então, olha só, isso pode ser uma coisa muito profunda de se fazer. Fazer o que as pessoas querem por compaixão. Mas não é o que a gente faz por medo de ser criticado, por medo de não ser mais aceito, por medo do que as outras pessoas vão pensar. Isso é a maior tragédia. So the key thing here, the summary really of what we've been talking about, the summary. O resumo aqui do que a gente está falando aqui Like agora. that woman in prison, 17 years, she said, I realized I could choose. I had a choice to think something. Então, é o que essa mulher da prisão que tá presa há 17 anos falou. Eu tenho escolha sobre o que eu vou fazer. So, in other words, when things are going nicely in our life, that's great. Porque assim, quando as coisas estão indo bem na nossa vida, tá tudo bem, But the maravilhoso. moment the chocolate runs out, Mas na hora que acaba o the chocolate, moment attachment isn't getting what it wants, na hora que o apego não consegue o que ele quer, which is the meeting point of anxiety, stress, anger, depression, whatever it is with your personality. então é onde acontece a ansiedade, o estresse, a raiva, dependendo da sua personalidade. And so the voice of attachment is always hungrily wanting the nice thing. Então, a voz do apego é assim, é sempre querer as coisas boas. And the voice of aversion, when attachment doesn't get what it wants, or the stress or anxiety, E a voz da raiva, quando o apego não consegue o que ele quer, é a ansiedade, o the estresse. voice of that is, this shouldn't be happening. A voz dessa versão é, isso não Why is deveria this estar happening? acontecendo. Why is Por this que isso está happening? acontecendo? This should not be happening. Isso não deveria estar And so acontecendo. it's resisting it. Então, ela resiste, That's the faz stress. resistir. When we resist something. Essa versão, quando a gente resiste a algo. So for 40 years, that woman in that abusive relationship, É o caso dessa mulher nessa relação de 40 anos abusiva. there was no awareness. Não tinha consciência. No, she never made a choice. Ela nunca fez uma escolha. She lived in fear Ela estava com medo and then internalized anger. e ela internalizou a But she raiva. never chose. Ela nunca So escolheu. what are our choices ever? There's only 2. Ever. Ela- There's only 2 choices. This is very shocking. There's only 2 choices. A gente só tem 2 escolhas. Isso é chocante, mas a gente só sempre tem 2 escolhas. Whether it's your boss, your sister, your husband, when you've been accused of murder, whatever the scenario is, you've got 2 options. Em qualquer cenário, seja com seu chefe, com seu marido, com seu filho, quando você é acusado de assassinato, você sempre só tem 2 escolhas. If you can't handle it, Você não pode lidar com aquilo, go. você vai embora. I joke when I say, and it's not a joke, that actually it's an accepted number that 40% of all women on the planet who get murdered are murdered by the bloke in the same bed. Isso é um dado incrível que é assim, 40% das mulheres que são mortas no mundo são mortas por pessoas que dormem na mesma cama que ela. So if we had the courage, all of us, it's not criticizing any of us, we're all the same. Então não é criticar ninguém, a gente é igual. If we had the courage when a situation got so bad that we realized we couldn't handle it, A gente tem que ter a coragem de quando a situação está muito difícil e a gente não consegue lidar com ela, the decision is I will leave. a decisão é eu vou partir. That's why my friend's in prison, it's such a powerful example. Esse é o exemplo da amiga dela na prisão, que é tão They poderoso. couldn't leave, Ela não podia partir, but they did the second choice, second mas option. aí ela tomou a segunda, fez a They segunda opção. chose to accept this reality and change their mind about it.
eu escolho aceitar essa realidade e mudar a minha mente a respeito dela. So all this is all the people in abusive relationships, for example. Então, todas as vítimas de relacionamentos abusivos, por exemplo, Male, female, I don't care. homem, mulher, não importa. This could be in an abusive work relationship, a sister-brother relationship, your husband relationship, any relationship that's abusive, and that you're the victim. Então, qualquer relação abusiva em que você tem um abusador e uma vítima. And we've all got some in our lives. We're victim to somebody. E na nossa vida, nós vamos sempre ser vítima de alguém. There is no lock on the door. Não tem chave na porta. But there might as well be. There might as well be. Por mais que a gente ache que tem. It's as if the door is locked. It's as if we're in prison. It's as if we have no choice. It's as if there's a door locked and we can't get out. But there is not. That shows the suffering of our mind. A gente acha que é como se a porta estivesse trancada, mas a gente não está numa prisão. A porta não está trancada. A gente tem escolha na nossa mente. So if we can't handle something, if we're just simply not equipped to handle the suffering, and that's perfectly reasonable. Se a gente acha que não dá para lidar com a situação, que a gente não está equipado o suficiente, está tudo bem, dá para entender. Stop seeing your mother. Pare de ir encontrar com a sua mãe. Leave your husband. Deixa o seu marido. Leave the job. Sai do emprego. This seems like outrageously simple, doesn't it? Isso parece ultrajantemente simples, não parece? Why we can't is because of our mind. Mas por que a gente não pode fazer isso? Por causa da nossa mente. Our own fears. Dos nossos próprios medos. Oh, I couldn't do that. I mightn't get another job. Oh, don't know where to live. Oh, no, I might be criticized. No, it's the wrong thing to do. We are out of our brains with misery, because we're so disconnected from our own reality. A gente pensa assim, eu não posso fazer isso, acho que não vai dar certo, acho que não vou conseguir outro emprego, acho que eu vou ficar sozinha, eu não deveria largar meu marido. A gente fica presa nesses medos como se fosse essa é a nossa própria realidade. We know we really admire people who can make these very brave choices. A gente sabe que a gente admira essas pessoas que conseguem fazer essas escolhas bem corajosas. That's the courage we all have to develop. Essa é a coragem que a gente precisa desenvolver. We are the boss. Nós somos o chefe aqui. Of our life. Na nossa vida. A gente é que manda. We have to know that. A gente precisa saber disso. Yeah. So that will do tonight. Okay. Então é isso por hoje. I hope there's some food for thought. Espero que isso alimente os nossos pensamentos. Even if there's 1% of it that made sense. Se 1% do que ela falou fizer sentido para nós, do it. Faça. Okay. Have courage. Tenha coragem. Okay. We do our little prayers again, Namjol. Então a gente tem mais preces. So we just think how amazing 2 whole hours we've been, and as many thoughts as we've had in this 2 hours, not one of those has gone astray. Everyone has programmed our mind. Everyone has gone into our mind. We've sown these seeds in our mind. How marvelous. Então, tudo que a gente pensou nessas últimas 2 horas, nada disso vai se perder. Tudo está sendo plantado da nossa mente, a gente está se programando. Isso é maravilhoso. So this first little prayer is just like making this aspiration that all these seeds we've planted, then may we nourish them from this moment forward so that they do develop so they do manifest in the development of our amazing potential, so we really can be a benefit to others. Então, o que a gente faz nessas preces agora é a aspiração de que todas essas sementes que foram plantadas, de agora em diante, a gente possa nutri-las, até que a gente possa desenvolver o nosso potencial mais maravilhoso para benefício de todos os seres. And these 2 other prayers is really just the essence of it. May we grow and grow compassion, and may we grow and grow wisdom. The 2 wings of the bird. Então, a essência dessas preces é que a gente possa desenvolver mais e mais a compaixão, mais e mais a sabedoria, que são as 2 asas do pássaro. Kewadi inyududag lama sangye drogyurne drowa chikyang malupa deisala gopashog
Jang Chub Sem Chog Rinpoche, Ma Kye Panam Ke Gyuchig, Kye Panyam Pa Me Payang, Gong Ne Gong Du Pelba Shog. Tong Yin Tawa Rinpoche, Ma Kye Panam Ke Gyuchig, Kye Panyam Pa Me Payang, Gong Ne Gong Du Pelba Shog. Thank you, everybody, so much. Thank you. Much love, Venerable. everyone. Thank you so much, See you Venerable. Thursday. Thank you again.